contento estaré con tu amor en mí. Me has dado de tu amor, me has dado de tu paz. Contento estaré con tu amor en mí. Nunca he tenido tanta paz y nunca he tenido tanto amor como la que tú me das. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Mi corazón ansioso está de ti. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu amor. Mi corazón ansioso está de ti. No puedo llenar con algo más este vacío que hay dentro de con lo que tú me das y vivo feliz con mi Señor y vivo en paz. No hay temor. Llenándome con tu amor. El mundo hoy necesita tu amor. Quiero mostrar tu amor, que vean tu amor en mí, y vidas serán cambiadas por tu amor. Por tu amor, Señor, serán cambiadas y será por tu amor que los cambiarás. Gracias por tu amor. Te agradecemos, Pai, por estares no nosso meio, Senhor, por a tua palavra, ela ser real e verdadeira. Oro, Senhor, pelo teu povo que nesta noite está na tua casa, Senhor. E te agradeço, Senhor, porque este povo é fiel, Senhor, diante de ti e te busca, Senhor. E oro, Senhor, para que a tua bênção seja sobre cada um de nós, Senhor, neste lugar, em o nome de Jesus. E, Senhor, oro para que a tua palavra, Senhor, ela faça sentido na nossa vida e que nós a possamos guardar, Senhor, que ela seja luz para o nosso caminho, que ela seja a lâmpada para os nossos pés, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, ela penetre no nosso coração e nós nos lembremos dela, Senhor, e ela seja viva para cada um de nós em o nome de Jesus. Oro, Senhor, para que os nossos ouvidos, eles possam estar atentos e possam estar feitos capazes de entender, Senhor, a tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, se faz favor, em Provérbios, no capítulo 4. E vamos ler o versículo 23. E diz assim: Porque são sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E agora vamos abrir em Mateus, um pouco mais à frente, no Novo Testamento, Mateus 15. Mateus 15, e vamos ler o versículo 17 e o versículo 18.
Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Então nós temos 2 versículos importantes. Eles dizem que, o primeiro diz que, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E agora nós acabamos de ler 2 versículos que diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai dela. Então, se o nosso coração ele tiver vida, aquilo que irá contaminar a nossa vida será a vida, será as palavras boas, serão as coisas agradáveis. Um bocadinho à semelhança daquilo que o Sérgio falou há pouco. Se 2 pessoas estiverem zangadas, elas vão se contaminar uma à outra e elas vão ficar ainda mais zangadas. Mas se houver alguém que seja capaz de anular um destes sentimentos, ela também vai contagiar o outro. Então o nosso coração, aquilo que nós temos guardado no nosso coração, ele vai contagiar cada um de nós e aqueles que estão ao nosso redor. Então é importante nós sermos cuidadosos com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós vemos e com aquilo que guardamos no nosso coração, para que, quando nós possamos falar alguma coisa, estas palavras sejam palavras que tragam bênção e que tragam edificação. Amém? Aquilo que eu hoje venho falar é acerca de um sentimento que pode estar no nosso coração, mas que na realidade, quando ele existe, é nada mais, nada menos do que uma cilada do nosso inimigo, do que uma casca de banana onde nós podemos escorregar e impedir que a bênção de Deus ela venha até cada um de nós. E este sentimento que eu quero falar hoje é o ressentimento, é a falta de perdão. Na realidade, um ressentimento é um bocadinho diferente de uma falta de perdão. Um ressentimento é algo que nós alimentamos no nosso coração. Enquanto que uma falta de perdão, a pessoa decide por si mesmo não perdoar. Um ressentimento é algo que às vezes a pessoa pensa que até já perdoou, mas quando fala dele fica irada, fica nervosa, fica arreliada, fica verdadeiramente desconfortável com essa situação. E este desconforto, este sentimento de revolta, de ira, de mágoa, são coisas que prejudicam muito a nossa vida pessoal, no relacionamento com os outros, mas sobretudo a nossa vida com Deus. Porque os ressentimentos e as faltas de perdão são motivo para que nós não sejamos perdoados pelo nosso Deus e são motivo para que nós possamos não ser abençoados ou não poder receber a bênção no tempo certo. Então este é um sentimento importante que nós devemos nunca abrigar no nosso coração. Eu costumo dizer que os ressentimentos eles são como ervas daninhas, que eles estão num campo e se a gente os deixa crescer, se não os arrancamos pela raiz, se não os tiramos, eles vão contaminar todo o campo e eles vão impedir que a semente que foi lá semeada, que ela possa nascer e que ela possa frutificar. No fundo, que ela possa ter força. Porque na realidade a semente cresce, mas ela cresce de uma forma débil, de uma forma fraca. É um bocadinho assim na vida do cristão. Nós vamos avançando, mas não tanto na realidade e vivendo a realidade de Deus na nossa vida como aquela que seria desejável, porque há pequenas areias, há pequenas raízes que vão ficando no nosso coração e que vão impedindo de nós sermos felizes. Segundo o dicionário, ressentimento significa uma lembrança dolorosa de uma ofensa recebida, significa também um melindre, um rancor. E ressentir significa sentir novamente, ou seja, é um sentimento recalcado, não é uma coisa que nós experimentemos uma vez, experimentamos várias vezes, cada vez que nos lembramos da situação, da pessoa, da circunstância. E os ressentimentos eles estão ligados à nossa alma, às nossas emoções e aos nossos sentidos. E nós precisamos de acabar com isto.
E nós precisamos de vencer estes ressentimentos. E ao vencermos, nós temos que pôr alguma coisa em prática. E aquilo que nós temos que pôr em prática quando pretendemos vencer este ressentimento é simplesmente o amor de Deus. O amor de Deus, Ele apaga, Ele anula, Ele transforma não só o nosso coração, o coração da pessoa que está ressentida, mas à semelhança daquilo que nós ouvimos, o amor de Deus vai contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Porque as nossas palavras, se tiverem o amor de Deus, elas vão falar aquilo que é amor. E elas por si só vão contagiar os que estão ao nosso redor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 15, um pouco mais à frente. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este é o mandamento que Jesus Cristo nos deixou, e esta é a forma de nós vencermos toda e qualquer mágoa que existe no nosso coração. É decidir perdoar. E decidir perdoar não é uma coisa que se possa fazer de ânimo leve, ou que possa ser fácil de fazer, ou fácil de executar. Mas não é impossível, porque em nós habita a natureza de Jesus Cristo. E a natureza de Jesus é uma natureza perdoadora, é uma natureza de amor. Então, se nós somos filhos de Deus, e se a natureza de Deus habita em cada um de nós, e se nós temos fé para alcançar aquilo que desejamos, então esta natureza também é funcional quando nós desejamos perdoar. Mas tem que haver este desejo no nosso coração, é o cumprimento da palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus Cristo, também vos amou. Então, quando nós decidimos pôr esta lei de Deus em prática, nós estamos a arrancar dia após dia estas ervas daninhas. Muitas das vezes um campo não fica limpo no próprio dia. Precisamos de vários dias para limpar um campo. E são precisas várias pessoas, muitas das vezes, para lavrar a terra e poder pôr o campo novamente bonito. Então quer dizer que nós às vezes precisamos de tempo, de determinação, para alcançar esta promessa de Deus, esta vontade do nosso coração de perdoarmos. Amém? Mas temos que começar por algum lado. Amanhã eu perdoo não chega. Hoje eu perdoo. Hoje eu vou decidir não ficar mais magoado com aquela pessoa, com aquela circunstância. Amém? Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como eu disse no início, todos nós gostamos de ser perdoados, e esta é a natureza de Jesus para cada um de nós, é de perdão. Mas a lei de Deus é clara. Se nós não decidirmos perdoar, não adianta nós pedirmos perdão. Porque aquilo que diz a Bíblia é que também o nosso Pai, também Deus, não nos irá perdoar. E a falta de perdão é uma amarra. E por isso é que eu vos disse que esta é uma cilada que Satanás muitas das vezes usa para com os cristãos, para os poder amarrar, para os poder destruir e ao mesmo tempo para fazer com que o povo de Deus ele seja infeliz. Porque uma pessoa que não perdoa, ela não é feliz. Porque é como se este sentimento estivesse lá sempre. Há sempre alguma coisa que faz lembrar. E há sempre alguma coisa que faz com que a pessoa fique triste. E esta não é a vontade de Deus para nós. É que nós possamos perdoar para também nós sermos perdoados. Perdoar pode não ser esquecer. Mas perdoar tem que ser uma decisão de cada um de nós, como eu já disse, e uma decisão de nós percebermos até que ponto é que nós perdoamos. E nós verdadeiramente perdoamos a partir do momento em que somos capazes de falar de uma situação e não ficamos irada com ela. E já não nos faz grande diferença, ou não nos faz diferença nenhuma falar dela. Este é o momento do perdão. Este é o momento em que nós ficamos livres destes ressentimentos e eles não vão mais afetar o nosso coração. Amém?
Não precisam de abrir. Em Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então não nos compete a cada um de nós vingar, seja qualquer situação ou qualquer pessoa, mas sim perdoar como Jesus perdoou. E o perdão, ele quebra os ciclos viciosos, o ciclo vicioso da ira, o ciclo vicioso da vingança, do ódio, e ele leva a que o outro possa mudar de atitude. A primeira pessoa a mudar de atitude somos nós, porque decidimos não nos lembrarmos mais daquilo. E isto vai ser influência positiva para aquele que até nos magoou, ou para outras situações, ou para outras pessoas que possam estar iradas ou magoadas. Então o perdão é contagiante pela positiva. E ajuda-nos também a respeitar o outro. Uma pessoa, quando não perdoa, ela não tem respeito pelo outro, porque a forma como vai falar vai sempre ser uma forma inadequada, vai sempre ser uma forma amarga. E isto leva muitas das vezes ao desrespeito e às palavras injuriosas. Então o perdão afasta isto. E o perdão faz com que nós possamos respeitar o outro. Não respeitar aquilo que ele fez, mas respeitar o outro enquanto pessoa, ou respeitar aquela situação e seguir em frente. A única forma de nós vencermos os ressentimentos é ter o nosso coração cheio com a palavra de Deus e cheio com sementes, com reservas de amor. 1 Coríntios 13, no versículo 7, diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor suporta as injúrias, o amor suporta as calúnias, as ofensas, as afrontas, a difamação. Este amor, como eu vos disse, não é o amor natural, porque o mundo não age desta maneira. Este é o amor de Deus. Jesus Cristo sofreu todas estas coisas. Quando ele foi à cruz do Calvário, ele foi ferido, espetaram-lhe uma lança, deram-lhe vinagre a beber, injuriaram, dizendo que ele não era o Rei dos Reis. Ele sofreu todas estas coisas. Enquanto ele pregou a palavra de Deus, foi apedrejado, muitas das vezes foi posto à prova pelos sacerdotes. E ainda assim, quando Jesus estava na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a natureza de Jesus é uma natureza de perdão. É um amor mais excelente. E este amor excelente, ele está em cada um de nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós, pela palavra de Deus, nós vemos que este amor de Deus, ele já está no nosso coração, porque ele nos foi dado e derramado em nós pelo Espírito de Deus. Então ninguém pode dizer que não é capaz de perdoar ou que não é capaz de deixar de estar magoado, porque esta capacidade já nos foi dada. Da mesma maneira que cada um de nós, quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tem uma medida de fé e cabe a cada um de nós exercitá-la para que ela cresça, esta medida de amor, este amor capaz de perdoar, este amor perdoador, ele também já está no nosso coração. Então nós teremos sempre capacidade, na medida em que nós desejarmos pôr a palavra de Deus em funcionamento, nós teremos sempre capacidade para perdoar. As maiores ofensas, os maiores, as coisas maiores que possam existir, nós teremos sempre esta capacidade para perdoar, porque Deus já colocou em nós este amor perdoador. Amém? Nós somos imitadores de Jesus Cristo, então nós temos a natureza, como eu disse, de Jesus, para podermos praticar boas obras. E o perdão é uma boa obra. Aquele que não perdoa, ele fica amarrado, ele fica aniquilado.
E não só o seu próprio coração fica assim, como também aquele a quem devemos o perdão também não fica com a bênção. Então nós, para termos a nossa vida abençoada e também podermos abençoar aqueles que nos maltrataram, nós também precisamos de perdoar e de libertar o nosso perdão. Para terminar, vamos abrir em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos turbe e por ela muitos se contaminem. Então nós temos que ter cuidado também para que não nos afastemos desta graça de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam ressentidas com Deus. E ressentidas com Deus na medida em que oraram e Deus não respondeu à sua oração. Ou não tiveram a resposta daquilo que precisavam. E a palavra de Deus, ela é muito clara, que nenhum de nós, ela fique fora da graça de Deus. E nós, diz a Bíblia que não é o barro que diz ao oleiro o que é que vai fazer dele. É o oleiro que decide o que é que faz do barro. Então não somos nós que temos o direito de dizer a Deus o que Ele tem que fazer, mas o nosso dever e o nosso direito é de honrarmos a Deus e de continuarmos diante de Deus, suplicando pelo amor de Deus, suplicando pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e a seu tempo Deus conhece todas as coisas e Ele tem o melhor para cada um de nós. Então o cristão também tem que ter cuidado de não se deixar ficar ressentido por Deus, para com Deus. E nós não vamos perdoar Deus, porque não há nada para perdoar a Deus, não é? Ele é santo, Ele é Senhor. Mas nós não podemos exigir aquilo que não nos é lícito. E não nos é lícito exigir de Deus que Ele faça isto ou aquilo. É lícito que Deus exija de nós que nós o sirvamos, que nós o honremos, que nós lhe dediquemos o nosso tempo. Isso é lícito que Deus faça de cada um de nós. E na medida em que nós fazemos isto, Deus sim vai nos abençoar. Amém? Então, como diz aqui, não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura ela possa ficar no nosso coração e ela possa ser a razão de nos contaminarmos e de contaminarmos aqueles que estão ao nosso lado. Antes nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. E o sal salga, o sal dá sabor. E nós temos que ser este sabor, temos que ser a diferença. E isto começa no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos. Nós também agimos mal. Nós também fazemos coisas erradas para com os outros. Os outros também têm direito a ficar ressentidos, mas nem todos ficam. Então nós também não podemos ficar. Temos que perdoar e acabar com estas cascas de banana que às vezes o inimigo nos tenta trazer. Amém? Para terminar mesmo, vamos abrir, se faz favor, em Mateus 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então este é o conselho de Deus. Nós devemos orar até por aqueles que nos fizeram alguma coisa. E isto é uma forma de nós libertarmos o perdão e de nós nos libertarmos a nós mesmos das amarras de Satanás. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nós temos o poder de falar às coisas e de anular o poder do nosso inimigo, mas nós também temos que perdoar. E fazendo isto, então nós vamos receber a bênção de Deus. Amém? Resumindo, amar-nos uns aos outros da mesma maneira que Deus nos amou, perdoar
que é não ficar ressentido. Lembre-se sempre, o ressentimento, eu muitas das vezes penso que é um bocadinho como uma pedra num sapato. Quanto mais tempo a pedra lá está, mais ela vai magoar o pé. Ela não ganha calo, ela vai magoar o pé. Ela vai fazer sangue, ela vai magoar muito. Quanto mais tempo nós temos algum ressentimento no nosso coração, maior a pedra vai ser, maior a ferida vai tornar. Então não podemos dar aso a isto. Amém? Perdoar sempre, como Deus nos perdoou, sabendo que esta capacidade não é nossa, é de Deus, mas ela nos foi dada porque Deus nos ama. Amém? Olá, viva! Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 4. Vamos começar a ler no versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Esta palavra de Deus que nós já conhecemos, que nós já lemos várias vezes, que está a comparar o reino de Deus à semelhança do agricultor, do homem que lança a sua semente à terra e que depois, passado algum tempo, vai colher uma colheita de acordo com a semente que lançou. E anteriormente ainda diz que a mesma medida com que nós medimos, seremos medidos novamente. E também diz que o que tem, ser-lhe-á dado, e àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então a Bíblia está-nos a mostrar um modo de vida, um estilo de vida. Um estilo de vida não em que a pessoa deve pensar única e exclusivamente nela própria, deve viver única e exclusivamente para si próprio, porque isso não lhe traz proveito, mas que tudo aquilo que a pessoa faz na sua vida, no seu dia-a-dia, isso tem repercussões, vai se refletir no seu futuro. Portanto, aquilo que nós fazemos hoje vai se refletir amanhã na nossa vida. A forma como nós somos hoje vai se refletir na nossa vida amanhã. A nossa disponibilidade ou indisponibilidade hoje vai se refletir amanhã. Aquilo que nós fazemos será aquilo que nós vamos colher de novo e de volta. E não há volta a dar. É uma lei, é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, quando estamos chateados, quem é que está aqui que já teve pelo menos uma vez na vida chateado? E se chegar ao pé de si alguém que também esteja chateado, como é que vocês ficam? Ficam mais chateados ou ficam mais alegres? Mais animados? Se eu já estou chateado e chega alguém chateado ao pé de mim, a chatice ainda é maior. Mas se eu estiver chateado e chegar alguém ali cheio de boa disposição, cheio de alegria, cheio de vontade de
de usufruir das coisas boas, o que é que vai acontecer à minha má disposição? Ou me vou afastar dele se quiser continuar chateado, ou então não consigo. Por exemplo, um filme para rir, um filme, um teatro, uma coisa qualquer assim. Por muito chateada que a pessoa esteja, uma série, um programa que dá na televisão, por muito chateado que se esteja, vai haver ali pelo menos alguma coisinha, alguma das piadas que nos vai fazer rir. E isso vai mudar a nossa forma de estar. A mesma medida com que medirmos, nos medirão de novo. Aquilo que nós temos disponível, que pomos à disposição, é o que nós vamos receber. Mas se nós não tivermos nada para pôr à disposição, mesmo aquilo que nós temos, deixamos de ter. Se alguém precisa de uma boa palavra, nós temos uma boa palavra. Podemos dizê-la ou não. Se a dissermos, estamos a contribuir para que quando nós também precisemos dessa boa palavra, alguém nos dê essa boa palavra. Se nós ficarmos calados, essa boa palavra não vai servir para nada. Amém? E depois, com o continuar do tempo, com o passar do tempo, nós nos vamos tornando cada vez mais naquilo em que nós fazemos. Se nós nunca temos uma boa palavra para alguém, cada vez temos menos vontade de dizer essa boa palavra. Mas se nós, por sistema, temos uma boa palavra, então nós, cada vez mais, temos essas boas palavras e temos essa vontade de dar boas palavras aos outros. Amém? Um bocadinho como a prática do desporto. Normalmente nunca se tem vontade para praticar desporto. Porque o nosso corpo quer é descanso. E se nós nunca praticamos desporto, nunca temos vontade de praticar desporto. Mas se nós aos poucos formos praticando, um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, essa vontade de praticar desporto vai se tornando cada vez maior. E nós vamos praticando o desporto cada vez com mais vontade, com mais gosto, com mais prazer. Até que a prática do desporto se torna um modo de vida, um estilo de vida. Já fazemos aquilo sem qualquer tipo de dificuldade. Antes, pelo contrário, quando não o praticamos, é que nos sentimos mal. O reino de Deus é como o homem que lança a semente à terra. Se for nosso hábito sermos praticantes da palavra de Deus, contribuirmos com a nossa propriedade para a casa de Deus, então isso torna-se um hábito, um estilo de vida. E na medida em que o praticamos, vamos continuando a ter. Deus vai abençoando, Deus vai nos dando o pão para comer e a semente para semear. É um estilo de vida. Não é fazermos as coisas no reino de Deus no dia em que vimos à igreja, mas é termos um estilo de vida. E se nós tivermos esse estilo de vida, de sermos semeadores, de estarmos disponíveis para abençoar, então essa disponibilidade vai se refletir na nossa vida. E nós também de volta vamos ser abençoados. Nós de volta vamos usufruir daquilo que estamos a fazer. Amém? Vou outra vez um bocadinho atrás e vou buscar a parte da animação, a parte de contar umas piadas. Quando estamos num grupo de amigos, basta um começar a contar uma piada para ser contagiante. E depois já não é só aquele que conta piada, porque o outro também quer contar uma piada e depois o outro a seguir também quer contar uma piada, e às tantas já está toda a gente ali bem disposta e alegre, porque bastou um estar disponível e refletiu-se na vida de todos. Então a disponibilidade daquele não só o abençoou a ele, não só produziu um fruto de alegria naquela pessoa, como naqueles que o rodeavam. Amém? A nossa disponibilidade para o reino de Deus não só produz um bom fruto na nossa vida, como produz um bom fruto em todos nós
a igreja, que aqui estamos reunida, e também naqueles que nos rodeiam, que têm a possibilidade de onde quer que estejam, de ouvirem a palavra de Deus. Amém? E depois a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, mais à frente, mesmo ele não sabendo como, mesmo ele não se preocupando como, mesmo ele não tendo qualquer capacidade para transformar aquela semente numa colheita, então depois, lá à frente, vai colher. Amém? Certamente que hoje, ao sermos ouvintes praticantes da palavra de Deus e ao trazermos uma semente diante da casa de Deus, certamente que Deus vai dar crescimento a essa semente e lá mais à frente, na vossa vida, vocês vão colher o fruto da sementeira que vão fazer hoje. Amém? Senhor nosso Deus, nesta noite te apresento, Senhor, não só estas ofertas que foram trazidas à tua casa, mas cada um dos teus filhos que neste local se disponibilizou a ser praticante da tua palavra, bem como aqueles, Senhor, que não estando fisicamente reunidos aqui no nosso meio, eles ouvem a tua palavra e eles de coração trazem as suas ofertas e praticam a tua palavra. Senhor, tu dizes que aquele que tem, ser-lhe-á dado, e àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Certamente, Senhor, cada um de nós trouxe daquilo que tem diante de ti. E eu oro, Senhor, para que te lembres do que cada um dos teus filhos fez e praticou, e para que lhes dês, Senhor, de acordo com aquilo que cada um fez, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, tu dizes na tua palavra que aquilo que nós fazemos é à semelhança do agricultor que lança a sua semente sobre a terra e que a terra por si mesma dá a vida àquela semente e ela produz um fruto e no tempo certo o semeador vai colher esse fruto. Senhor, cada um de nós, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bênção, alcance o fruto desta sementeira em nome de Jesus Cristo. E Senhor, que estas ofertas, que estas finanças sirvam de bênção da tua casa. Abençoa-as, multiplica-as para o teu reino, para a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Batalla yo saldré para vencer al enemigo. Yo iré a defender contra las fuerzas de Satán. Yo venceré. No temeré al enemigo, mis armas puestas ya están. Puedo salir confiando en Cristo, nunca ha perdido Él. Yo confiando en Él estoy y ganaré. Él es el triunfador y en Él yo puedo triunfar. Sé que nunca perderé, guiando al frente siempre mi Cristo está, pondré mi vista en Él. En Cristo siempre triunfaremos, derrota no hay que temer, recuerda la promesa que hizo. Si confías, te ayudará, solo tienes que creer.
al diablo, corriendo él tendrá que huir. De sus mentiras no nos valemos.